Então, boa noite, meus caros, minhas caras. Salve Maria Imaculada. Uma satisfação hoje poder estar aqui com vocês, nesse ciclo de palestras do Instituto Santo Atanásio. E hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um tema que nasceu a partir de impressões, profundas impressões que eu tive e que foram também, digamos, maravilhamentos, encantamentos, O Aristóteles ele diz que a própria filosofia ela nasce do taumatzen, que seria uma expressão de deslumbramento do espírito humano diante da maravilha da criação, diante da grande complexidade que é o próprio ser humano, diante de tudo aquilo que a realidade dá a conhecer de si e que nós muitas vezes não conseguimos decifrar. E eu me encantei, isso já desde a graduação em filosofia, com diversas coincidências muito interessantes que existem entre a cultura grega, sobretudo nos seus aspectos mais elevados, nas suas orientações de caráter moral, por exemplo, mas também nas suas percepções mais metafísicas, da ordem também da teoria do conhecimento, e aquilo que nós recebemos pela revelação, pelas fontes da doutrina cristã, que nós sabemos serem as Sagradas Escrituras, o magistério da Igreja e a tradição apostólica. Então, esse maravilhamento me despertou. Opa, eu acho que tem pontos de interseção aí que merecem ser explorados, que merecem ser compreendidos de uma forma mais profunda. Por que existem tantas coincidências assim? Porque um Deus que se revela para o seu povo eleito, para os hebreus, aquele povo a quem ele havia prometido tanto, chegou a conclusões muitas vezes próximas de um povo que desenvolveu a sua sabedoria própria, mas que não havia recebido nenhum tipo de promessa divina e que não era esse povo escolhido, como no caso dos judeus. Então eu gostaria primeiro de introduzir falando um pouquinho sobre o sentido de cultura. E a cultura, de acordo aqui com a definição do nosso padre Leonel Franca, escreveu esse livro A Crise do Mundo Moderno, que nós lançamos pela editora do Instituto, ele diz que a cultura é um patrimônio social que se foi lentamente constituindo com os esforços árduos de antepassados numerosos, que se regenera e enriquece de contínuo com a colaboração do presente, que se transmite como herança viva para levar às construções do futuro a contribuição do passado, numa solidariedade indestrutível e benfazeja entre as gerações que se sucedem. Então, o padre Leonel Franca nos recorda que a cultura ela é sim uma construção, E hoje em dia está na moda dizer isso, Tudo é construção, tudo é convenção, tudo é contrato social, é pactuação entre os agentes sociopolíticos, Só que essa construção, para o padre Leonel Franca e para os clássicos, ela não é baseada puramente nos pactos convencionais. Ela não é baseada nos meros costumes que vão se acumulando e que vão gerando novas normas, novas formas de pensamento, mas ela é baseada também no fundamento da natureza, da lei natural, que são aqueles aspectos mais, digamos, inerentes à própria natureza das coisas e das relações entre elas, que nos dizem o certo e o errado, o bom e o mal, o belo e o feio. Então nós percebemos que na ordem cósmica existem normas que são universais e que dizem aos seres humanos aquilo que é justo e injusto, por exemplo. E se os hebreus, pela revelação divina, Moisés descendo do Monte Sinai com as tábuas da lei, sabiam discernir a justiça, por exemplo, em relação ao direito do outro a ter a sua vida preservada, resguardada, ou ao meu dever de não matar, que na verdade é muito mais isso, É mais um dever
com relação ao outro do que um direito subjetivo que ele tem, é interessante notar que, para os gregos, também ia muito por aí, né? Então vamos agora vislumbrar alguns aspectos dessas verdades que nós discernimos e que aproxima um Sócrates, um Platão, um Aristóteles, né, de um Moisés, um São João Batista e até um São Tomás de Aquino. O finado professor Olavo de Carvalho, escreveu esse livro Aristóteles em Nova Perspectiva, em que ele fala das 4 formas pelas quais a linguagem humana se atualiza, né, ou as 4 potências da linguagem humana, que seriam a poética, que diz respeito àquilo que é possível e que expressa muitas vezes os sentimentos, as emoções, o que é próprio da imaginação humana e dos símbolos que as gerações carregam consigo. Depois a retórica, diz respeito à esfera do que é verossímil, né, do que é acreditável, das crenças, daquilo que nós podemos convencer e persuadir os outros. Depois, em terceiro, a dialética, que está mais ali na esfera do que é provável, né, do que por meio de um conflito, de um embate de ideias divergentes, nós podemos chegar, se não como conclusão segura e cabal, pelo menos com uma grande probabilidade de aquilo ser verdadeiro, né? Então os diálogos de Platão, por exemplo, vão muito nessa linha. E se nós pegarmos também alguns diálogos de Nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, né? Quando ele responde, por exemplo, aos fariseus, ou devolve uma pergunta para eles, ou ilustra algum ensinamento que ele quer transmitir por meio de uma comparação, uma analogia, uma parábola, isso tem muito a ver com a dialética. E por fim, a 4ª forma pela qual a nossa linguagem tenta comunicar e transmitir aos outros a realidade que nós percebemos, está a lógica, que está no domínio daquelas verdades mais apodídicas, né? Mais certas, mais seguras, né? E que é o escopo próprio das ciências empíricas, né? Da lógica em si mesma, né? Do silogismo aristotélico, e que nós encontramos também uma expressão dela muito forte, né? E muito sistemática na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, em que ele, através de uma série de contra-argumentos, tenta derrubar as premissas que ele mesmo coloca, depois coloca o sede contra, né? E por fim chega ali a uma conclusão que passou por todo esse crivo e se mostrou cabal, né? Se mostrou verdadeiramente lógica naquilo que é o sentido mais verdadeiro do Logos, né? E é interessante notar que a cultura grega, a gente poderia até considerar que ela foi uma propedêutica do mistério da salvação, né? Ela como que introduz, ela abre o pensamento dos antigos a algumas ideias que vão ser mais esclarecidas, que vão ser abordadas com muito maior perfeição, naturalmente, só a partir da revelação. Claro, já na revelação aos profetas, que os hebreus receberam, mas, sobretudo, né, a partir dessa irrupção da luz divina que se dá no próprio Verbo divino, no próprio Filho de Deus, que se encarna em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas em que sentido a gente pode dizer isso, né? Em que sentido a cultura dos gregos foi propedêutica da salvação, ou preparou de algum modo também os pagãos para receber essas verdades, né? O florescimento da sabedoria humana na Grécia predispôs muitos daqueles povos, né, que pela difusão do helenismo, da cultura grega, em praticamente todo mundo conhecido, e com a ajuda, inclusive, mais tarde, né, já no tempo, né, um pouco antes do tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas também durante o tempo dele,
o Império Romano ajudou a difundir muito desse helenismo, dessa cultura grega, né? Que foi predispondo as pessoas a aceitarem, por exemplo, a lei natural, né? De que existem coisas que são justas em si. Não justas de acordo com o que uma sociedade, um Estado, um grupo de homens pactua ou considera justo, mas justo ou injusto segundo a natureza mesma das coisas, né? E segundo as relações naturais que nós, seres humanos, que somos zoon politikon, né? Animais políticos e racionais, estabelecemos uns com os outros, estabelecemos com a comunidade inteira, estabelecemos com as coisas, né? Eles já perceberam isso. Então é como se a inteligência desses povos fosse preparada, né, para que a difusão do cristianismo depois fosse favorecida. Então Deus age de forma realmente extraordinária, né, e nós podemos dizer miraculosa até nesse sentido, né. Depois nós vamos ver aqui um trechinho da Apologia de Sócrates, em que Sócrates testemunha um pouco da sua missão que ele próprio percebia como uma missão divina, como uma incumbência que Deus mesmo tinha dado a ele, né? Claro, ele fala de deuses, né? Porque está num contexto pagão, e aqui de modo algum a intenção nossa é canonizar as culturas pagãs, ou dizer que a cultura dos gregos da antiguidade era toda ela razoável, né? Ou que toda ela pode ser coadunada com o cristianismo de alguma forma. De modo algum essa é a intenção, né? Mas vários elementos, de fato, fizeram um trabalho extraordinário de preparação das consciências. Ah, mas não houve muitas perseguições naquela época dos pagãos contra os cristãos, né? Se houve tantas perseguições, se houve tanta hostilidade, como é que nós podemos dizer que esse povo todo já estava preparado? E será que os apóstolos, então, se eles fizessem a pregação correta, eles já iam imediatamente aceitar a pregação, né? E o cristianismo iria se expandir de uma forma totalmente pacífica? Ora, acontece que em todas as sociedades, isso a gente pode conferir nos anais da história, né? Os elementos de inteligência mais exigentes, por mais lúcidos que eles sejam, por mais sentido que eles façam, eles raramente são aceitos pelas massas, pela grande maioria das pessoas, sequer pela aristocracia, mesmo quando existe uma aristocracia digna desse nome, né? Uma aristocracia real e verdadeira de homens virtuosos e que estão realmente interessados no bem da coisa pública, no bem da polis, né? Então, a sociedade grega e romana, ela era também estava muito submersa numa série de vícios, né? E numa série de crendices. Para a gente lembrar o que isso pode ocasionar, basta lembrar o que aconteceu com o próprio Sócrates, né? Daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais, né, desses paralelos entre Sócrates e dramaturgos gregos, outros filósofos e aquilo que o cristianismo veio trazer depois de uma forma muito mais perfeita e esclarecedora, né? Bom, pessoal, eu gostaria de recordar também que nós católicos, desde sempre, temos um apreço natural pela razão. Nós acreditamos que a razão humana é capaz de conhecer algo de Deus, mesmo sem o auxílio dos dados da revelação, e que ela é inclusive de estabelecer um contato verdadeiro com Deus e se santificar por esse contato, né? Então, digamos, a apoteose, que é a transformação da alma humana, ou a união da alma humana com Deus, só no catolicismo ela é colocada como uma possibilidade real. Os protestantes não acreditam plenamente na capacidade da razão humana, né? Eles não acreditam que o homem, sem a revelação, ele é capaz de chegar a verdades que vão contribuir efetivamente para que ele se salve,
para que ele conheça Deus, para que ele seja bom, para que pratique as virtudes, né? E isso vem muito da sola escritura de Lutero, né? Vem muito de todo o repúdio de Calvino, por exemplo, aos filósofos, né? Enquanto que da parte do catolicismo, nós temos lá nos padres da igreja, desde São Justino Mártir, pelo menos, que foi um dos padres apologistas, dizendo que, olha, mesmo nos povos pagãos, existe de forma dispersa os semina verbi, as sementes do verbo, né? Como se, de algum modo, o Espírito de Deus tivesse também semeado algo dessas verdades também nesses povos, ou pelo menos naqueles que seriam mais importantes para a difusão do cristianismo depois, né? Permitindo assim que eles favorecessem a expansão da fé. Então, nós cremos que a inteligência humana ela pode perceber, pode captar verdades úteis para a nossa salvação. E lá na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, São Paulo diz assim: de fato, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, tais como seu poder eterno e sua divindade, podem ser contempladas através da inteligência nas obras que ele realizou, né? Então, o homem, sobretudo, ele é imago Dei, ele é imagem e semelhança de Deus. Ele expressa verdades sobre Deus e sobre a ordem que Deus quis instaurar para todo o cosmos. Mas também as outras criaturas expressam muito disso, né? E aí ele termina o versículo, né, o versículo 20, dizendo: os homens, portanto, não têm desculpa. Ou seja, não tem pretexto, não podem se excusar de que, havendo tantas evidências espalhadas por aí, de que existe um Deus ordenador, lógico, amoroso e sábio, nós ainda podemos simplesmente desprezá-lo, né? O fideísmo e o protestantismo mais clássico, sobretudo, eu não vou aqui também falar por todas as denominações protestantes que existem hoje, né, porque são milhares e milhares, né, mas eles claramente desprezam muito desse patrimônio filosófico, desse patrimônio cultural dos gentios, né? Enquanto que para nós, pelo menos, esse patrimônio ele nos ajuda a tornar mais compreensíveis os dados da revelação. Mas por que isso? Por que é importante para nós pegar, por exemplo, lá as categorias de acidentes e substância, né, do Aristóteles, para poder explicar a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de nosso Senhor? Por quê? Né? Porque isso torna a coisa muito mais pedagógica. Porque isso torna a coisa muito mais clara para a nossa inteligência limitada, que não consegue acessar no seu íntimo a profundidade daquele mistério. Então, a limitação, a restrição da nossa inteligência, ela é auxiliada por esse instrumental da filosofia, por esse instrumental dos símbolos de muitas poesias clássicas, ou pelo menos de trechos delas, né? E de vários outros elementos que nós encontramos, inclusive nas outras culturas, né? Quando nós falamos, por exemplo, no mistério da Santíssima Trindade, e recordamos que Santo Agostinho de Hipona, né, que foi talvez o segundo maior dos doutores da igreja, né, usou analogias filosóficas para tornar pelo menos um pouco mais claro, né, essa verdade de que Deus é um e três ao mesmo tempo. Nós percebemos de forma muito clara como esse instrumental foi utilizado pelos padres da igreja para que as pessoas naquele contexto, que já conhecia pensamento filosófico, que já conhecia os mitos, que já conhecia a tragédia grega, pudessem assimilar de forma mais
tranquila essa doutrina cristã. Então, nós falamos em analogias mistagógicas, né? A mistagogia é o discurso a respeito do mistério, né? Os mistérios nós não conseguimos desvendá-los por completo, entendê-los por completo. Mas através dessas analogias, eles se tornam como que mais translúcidos para nós, né? Nós conseguimos vê-los através de uma luz um pouco mais penetrante, por assim dizer, né? Se a gente ficasse só com os dados da revelação, só com aquilo que está na Bíblia, na tradição apostólica e no magistério da igreja, e acreditássemos simplesmente, sem necessidade alguma de nenhum aporte filosófico, nem nada disso, né? Seríamos salvos tranquilamente, sem dúvida nenhuma, né? Só que a nossa inteligência exige um pouco mais, e quando nós cedemos ao orgulho, a nossa soberba de querer compreender todas as coisas e fazer com que até as coisas que estão muito além da nossa realidade caibam na nossa inteligência, né? Aí é que esses elementos podem nos auxiliar, né? E na sua revelação, Deus sempre teve o cuidado de nunca deixar para nós uma demonstração inequívoca daquilo que ele está querendo ensinar. Deus sempre teve esse cuidado. Porque ele não quer, nunca quis, violar a nossa liberdade. E se a coisa é cabal, é irresistível, porque Deus é irresistível, a visão beatífica é irresistível, né? Se a coisa é de tal modo que nós não podemos não deixar de aceitar, é uma verdade que se impõe a nós, nós não temos mais liberdade e nós não precisamos mais ter fé. E qual que é o grande mérito do cristão? Não é a fé? O que nosso Senhor diz para São Tomé apóstolo, que havia declarado que só acreditaria na ressurreição se tocasse nas suas chagas? Nosso Senhor aparece para ele, diz: estou aqui, pode tocar nas minhas chagas, mas bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. Porque é a fé que nos dá o mérito. É crer confiantemente no Senhor que nos torna aptos a entrar no reino dos céus. Por quê? Por quê? Porque o pecado original tem muito mais a ver com desconfiança do que com desobediência. Muita gente só lembra da desobediência, né? Eva não podia comer da árvore do fruto proibido. Seduzida pela serpente, comeu e deu ao seu esposo Adão. Desobedeceu a Deus e por isso foram expulsos do jardim do Éden, amaldiçoados, e cá estamos nós, nesse vale de lágrimas. Problema: antes da desobediência, houve um ato de desconfiança, induzido pela própria serpente, né? A serpente convence Eva de que Deus não estava sendo totalmente honesto com eles e de que se eles comessem da árvore, do fruto da árvore proibida, eles não só não morreriam, mas se tornariam como deuses. E que Deus, na verdade, portanto, o que ele estava querendo era evitar que outros se igualassem a ele. Então ele insere aí um elemento de desconfiança. É por isso que o justo viverá pela fé. E o nosso mérito está em grande medida na fé exercitada, na crença, né? No ato de crer no Deus que nos ama e que já nos deu incontáveis provas de amor. A maior delas está na cruz, né? Bom, então, esses semina-verbos são identificados já pelos padres da igreja, né? E ainda que nós não aceitemos, tem muita gente que contesta isso, né? Ainda que nós não aceitemos que, de algum modo,
eudaimon, né? O gênio bom que inspirava Sócrates. Talvez fosse, na verdade, um anjo, o seu anjo da guarda. Nós podemos pelo menos aceitar que, assim como a inteligência humana participa de algum modo na inteligência divina, né, o nosso logos, com L minúsculo, a nossa razão, é como que uma centelha do logos, com L maiúsculo, que é a perfeitíssima inteligência de Deus, criadora e ordenadora de todas as coisas, né? Assim também os homens são capazes, mesmo pela via natural, mesmo sem nenhum auxílio dos anjos, dos santos, de profetas ou do que quer que seja, de acessar algumas dessas verdades, né? Depois, a gente pode considerar também a tradição adâmica, né? Se nós descendemos de um único casal, como é relatado no Gênesis, e se esse único casal, antes da queda, né, na sua condição pré-lapsária, né, antes do pecado, eles tinham uma ciência perfeita, eles sabiam todas as coisas importantes e necessárias para viverem bem e relativas, inclusive, ao próprio mundo natural. Então, de algum modo, algo desse resquício, né, dessa herança adâmica, muito provavelmente ainda perdurava no imaginário coletivo daqueles povos antigos, né? E depois a gente pode considerar também que, segundo as próprias escrituras, as religiões dos pagãos, né, ou os deuses dos pagãos, na verdade são demônios que eles cultuam e que se esforçam tremendamente para desviá-los do culto ao Deus verdadeiro. Só que esses demônios têm ciência angélica. Eles não estão no tempo. Como seres puramente espirituais, eles também estão na eternidade, né? Condenados ao inferno para sempre, mas também estão na eternidade. E na medida em que eles influenciam de algum modo os povos, seja por imposição divina, ou seja por qualquer outra razão que a gente desconhece, eles podem também revelar verdades que aqueles homens por si sós não alcançariam, né? Então, são só algumas teorias que podem explicar para nós essas coincidências, né, entre a cultura grega clássica e a doutrina cristã que viria posteriormente. Ah, mas e se nós considerarmos que, na verdade, a cultura cristã foi influenciada, ela foi produzida, né, pela tradição abraâmica, judaica, e pela tradição da cultura grega, né? E que, portanto, não existe coincidência. Existe aí, na verdade, uma assimilação de uma cultura que lhe é anterior. Se a gente for ver cronologicamente, até faz sentido. Mas o problema é que há livros das Sagradas Escrituras que são anteriores à chegada dessa influência grega no mundo hebraico. E que dizem coisas muito semelhantes, né? Então, só para a gente ver um exemplo. A lista das 4 virtudes cardeais: a justiça, a prudência, a temperança e a fortaleza. Ela aparece tanto em Platão, está lá no livro 4 da República, e também no livro da Sabedoria, que é um livro do Antigo Testamento. As mesmas virtudes, né? Eu recomendo muito para vocês uma entrevista com uma estudiosa das humanidades argentina, chamada Maria Délia Buizel. Tem uma entrevista com ela no YouTube que é feita pelo padre Javier Ravazzi, que inclusive participou, né, foi palestrante até do 2º Fórum Sul da Liga Cristo Rei. E essa senhora justamente trata com o padre Ravazzi do tema Semina Verbi e literatura clássica. E ela é realmente uma estudiosa que se dedicou por anos ao assunto, né? Eu estou falando disso aqui, como eu disse, porque é algo que me encanta, mas eu não sou
não sou um helenista, não sou um estudioso especialista na cultura grega, nem nada disso, né? Mas ela trata disso com muito mais propriedade, e aliás eu comentava acho que com o Augusto, ela inclusive é mãe do padre Victor Sequeiros, né? Victor Sequeiros, que esteve conosco no último fórum da Liga Cristo Rei, né? Também palestrou para a gente. Então, uma senhora que a própria pessoa dela, né, aglutina essas duas tradições, né, essas duas matrizes culturais da nossa civilização. E uma das imagens que ela usa para explicar isso olha, se a gente for pensar nos rios, existem rios que são largos, caudalosos, né? Que tem um grande volume de água e que tem a água muito limpa, muito pura, né? E às vezes desde a nascente deles até a foz, né? Até chegarem no mar, eles têm um trajeto que é maravilhoso, né? Muito retilíneo, muito puro, né? Muito tranquilo. Enquanto que outros rios muitas vezes são sinuosos, são cheios de meandros, são cheios de barro, de galhos, de uma série de coisas que aparentemente os tornam impuros, mas em alguns trechos eles têm ali pelo menos alguns milhares de litros de água pura, e qualquer peregrino que passar por ali pode se saciar naquelas águas sem problema nenhum, até, indo mais adiante, encontrar uma fonte, né, que o sacie por mais tempo e da qual ele possa saciar ainda de forma ainda mais preocupada, porque não tem nenhuma impureza, né? Sobretudo a fonte da água viva, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ela diz, né? Esse rio sinuoso, lamacento, é um pouco do que nós observamos na cultura grega, né? Se a gente for ver, por exemplo, as religiões lá dos mistérios órficos, né? O culto a Baco e uma série de outras coisas, você vai falar, isso não tem nada a ver com o cristianismo, né? É impossível associar uma coisa a outra, né? Porque você tinha prostituição sagrada e uma série de coisas, né? Você tinha muitas vezes um culto exacerbado da violência, sobretudo quando se tratava do culto ao deus da guerra, né, e tudo mais, um culto às vezes exacerbado ao mundo dos mortos, ao Hades, né? Mas, por outro lado, sobretudo nos filósofos clássicos, nós percebemos esses trechos de água límpida, né, e que serviram, inclusive, aos grandes teólogos da igreja. Bom, pessoal, queria entrar agora, propriamente falando, então, nessas coincidências, né? Pegando aqui alguns textos, né, a começar por esse aqui. Antígona, do Sófocles, né, que foi um grande dramaturgo. O Sófocles, ele como que continua a obra de Ésquilo, que foi o primeiro a escrever sobre a grande saga de Édipo, né, o famoso rei Édipo, né, aquele cara que, né, acabou matando o próprio pai, se casando com a própria mãe por uma série de infortúnios, né, por uma série de percalços do destino, e que expressaria mais, na verdade, até a doutrina da predestinação calvinista do que as verdades da fé católica, né? Porque tem muito a ver com isso, né? O destino enquanto uma força inescapável. O destino enquanto algo que está pré-determinado e ninguém pode, de modo algum, fugir daquilo que está traçado, né? Porque as moiras já teceram a sua vida inteira ali. Só que ele, dando continuidade à história do Édipo, ele fala que, aliás, eu acho que o Ésquilo ainda fala dos dois filhos de Édipo que entraram num grande conflito pelo trono, acabaram matando um ao outro, e depois quem assumiu esse trono foi o irmão de Édipo, Creonte, né? E a sobrinha de Creonte, que era filha também de Édipo, chamada Antígona, que é a protagonista aqui da tragédia, né? Ela sente que é o dever moral dela
enterrar o seu irmão Polinice, que Creonte havia condenado a ficar insepulto, né, a ser deixado, né, em cima do solo, para que os abutres e os animais devorassem a sua carne e ele apodrecesse ali. E ela sente que é de lei natural, que é um dever dela sepultar o próprio irmão. E ela está disposta a enfrentar qualquer coisa por isso. E aí o tio ameaça ela, né, de jogá-la numa caverna e deixar ela fechada lá, né? Ameaça ela um monte, por fim acaba condenando ela à morte, mas ela não volta atrás, né? Então, gostaria de ler aqui um trecho para vocês da Antígona, em que ela explica para o seu tio, esse rei tirano, né? Então é também uma exortação contra a tirania, explica por que ela se determinou a cumprir essa norma de lei natural que ela percebe que deve cumprir a qualquer custo. Então ela diz: para mim não foi Zeus quem a decretou, falando do decreto do tio, né, de deixar o irmão Polinices insepulto. E nem a justiça, aqui ela usa a personificação da justiça, de Qué, né, que era uma deusa que personificava a justiça. Então não foram eles que deram aos homens semelhantes leis. Os teus decretos não têm o poder de obrigar um mortal a desobedecer às leis dos deuses, pois embora não escritas, então veja bem, ela não está falando de leis que um profeta de Zeus desceu com elas de um monte escritas numa tábua, né? Leis não escritas, mas poderosas e imutáveis. Ninguém sabe quando surgiram, mas foram criadas para todo sempre e não para o passado ou presente. Não temo castigo por violar leis cunhadas pelo poder de um homem, mas por desobedecer às leis dos deuses. Sei que estou diante da morte, e como não saberia? Afinal, ela foi anunciada, mas afirmo que morrer antes do tempo será para mim uma vantagem. Quando alguém carrega, como eu, tantas dores, vê a morte como um ganho, não é verdade? Então essa própria, o próprio jeito de ela encarar a morte, né, é muito estranho para aquele contexto. E se nós lembrarmos que na lista das obras de misericórdia temporais e espirituais, né, que são 14, uma delas é justamente dar sepultura aos mortos, que é uma coisa que ela está defendendo aqui, séculos antes de Cristo, como de direito natural, né, que um defunto tem direito ao sepultamento, né, que o seu corpo tem direito a não ser profanado, seja pelos animais, seja pelo próprio processo natural de decomposição à vista de todos, né, que é uma questão de dignidade humana. Então a gente percebe que tem alguma coisa aqui que ultrapassa em muito, né, a razão natural que outros povos chegaram, né, as conclusões que outros povos chegaram, né. Depois aparece um outro personagem nessa mesma tragédia, que é o cego Tiresias. E esse cego Tiresias é um personagem curioso, porque em outros textos ele até desafia, não desafia, mas ele acaba meio que sem querer desobedecendo os deuses, e aí acaba sendo transformado em mulher, depois vira homem de novo, mas ele meio que sempre está nesse estágio intermediário entre o mundo divino e o mundo humano, sempre em algum contato com os deuses, e aqui ele aparece como uma voz da prudência, que é uma das virtudes capitais, né? Ele vira para o Creonte, que é esse tirano, e diz o seguinte: tuas decisões, tuas sentenças, são a doença que afeta a polis, pois nossos altares estão corrompidos pela carne do infeliz filho de Édipo, Polinices, que ele condenou a ficar insepulto, oferecida às aves e aos cães. Por isso os deuses ignoram as súplicas que se erguem dos altares, o fogo não queima as oferendas, e as aves, fartas do sangue e da gordura de um ultrajado,
não anunciam bons augúrios. Portanto, pensa sobre isso. Errar é comum entre os homens, mas quando alguém erra, se reparar o mal, em vez de permanecer obstinado, não será considerado insensato ou desditado. A obstinação leva consigo a insensatez. Então ele está ensinando esse tirano a voltar atrás, né? A se arrepender, a se penitenciar e, num ato de sensatez, permitir que o corpo daquele homem seja sepultado por sua irmã. Né? No capítulo 2 da carta de São Paulo aos Romanos, tem outro versículo muito emblemático que diz o seguinte: os pagãos a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como seus raciocínios, com os quais se acusam ou excusam mutuamente. Então, ele está dizendo, olha, se os pagãos têm condição de acusar uns aos outros de injustiça, ou de se perdoar uns aos outros, de se absolver uns aos outros, então eles sabem ou pretendem saber o que é o certo e o errado. Eles admitem que existe um certo e um errado. E que é possível a inteligência humana chegar a essa conclusão, né? E descobrir quais são as coisas que são adequadas à ação humana e as coisas que não são. E que, portanto, a consciência deles, ainda que eles não tenham os 10 mandamentos da lei de Deus, ainda que não tenham toda a revelação dos profetas, né? Eles têm condições de fazer o bem ou o mal. Deus foi misericordioso o bastante com eles, também para que eles, obedecendo à lei natural, se salvassem. E aí na Suma Teológica, né, parte 2, questão 60, artigo 5º, São Tomás de Aquino diz: se a lei escrita contém algo contra o direito natural, é injusta e não tem força para obrigar. O que São Tomás está dizendo? Olha, a lei determinada pelos homens, pelo legislador, pelo juiz, né, o cumprimento da lei pelo juiz, a sentença, ela é ilegítima se ela não é justa em si mesma. Né? E aí, Sófocles, então, nessa tragédia, vai defender justamente a justiça de uma irmã desesperada, enlutada, que quer enterrar o seu ente amado. Né? Depois, pessoal, se a gente pegar aqui o Sócrates, né? Por que Sócrates foi condenado? Qual foi a razão da condenação dele, né? A razão verdadeira. Pela sua parresia, o seu destemor, a sua coragem de dizer a verdade, de declarar a verdade. Sócrates foi condenado por não condescender em entrar na onda daqueles que diziam o discurso aceito pelos poderosos de Atenas. E por qual razão São João Batista foi condenado? Foi condenado por acusar o pecado, sobretudo, de Herodes e da mulher adúltera com quem ele estava vivendo, que, aliás, era a mulher do seu próprio irmão. Por isso ele perdeu a cabeça. Por isso Herodíades pediu a cabeça de São João Batista numa bandeja. E denunciar o pecado para São João Batista, é claro, é muito mais do que simplesmente defender a verdade. Aqui entra o elemento exclusivo do cristianismo, que é a caritas, né? Que é o amor, em primeiro lugar, a Deus, que merece ser obedecido, e ao próximo, que eu quero salvar e por isso eu quero instruí-lo. Né? Então, além da preocupação com a verdade, com o prevalecimento da realidade das coisas, há também aqui o elemento da caridade. Né? Só para deixar muito claro que, claro, a revelação cristã, a doutrina católica, ela ultrapassa tremendamente aquilo que os clássicos trazem nesse sentido. Né?
Sócrates, então, sofre um martírio, não volta atrás, né? Defende a verdade até o fim, e ele desde o começo prega a humildade como princípio do saber. Como que ele prega a humildade? Reconhecendo que ele, na verdade, nada sabe. Que ele ainda está num processo de aprendizado. Só sei que nada sei. O tempo todo aqui ele vai falar isso na sua apologia, né? E depois para Hugo de São Vítor, já na Idade Média, aí, que já é um pedagogo cristão, qual vai ser esse princípio da sabedoria? A humildade. A disposição em aprender com os outros, né? Esse reconhecimento de que eu posso até me achar já muito sábio, mas eu não sou sábio coisíssima nenhuma, porque existem outros que sabem muito mais do que eu e com os quais, se eu quiser aprender, eu vou ter que reconhecer a minha ignorância. Né? E eu vou ter que passar por um processo de aprendizado que pode ser até humilhante para mim, mas que no final das contas vai ser muito compensador. E o Sócrates, né, quando ele faz a famosa visita lá ao templo de Delfos, né, ele encontra uma frase no dintel do templo que para ele é um tipo de revelação. Né? A frase diz, conhece-te a ti mesmo. Aí a tradição latina trouxe para nós como nosce te ipsum. Né? E esse autoconhecimento, nos autores católicos, depois, sobretudo da espiritualidade, vai ter uma importância extrema. Né? Se a gente pegar lá em Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, nas suas confissões, a importância do autoconhecimento, como nós encontramos com Deus, na verdade, conhecendo melhor a nós mesmos, descendo às profundezas do nosso ser através da meditação. Porque lá Deus nos espera. Vou ler aqui para vocês um trechinho, né, da própria Santa Catarina de Sena, na verdade, de Jesus revelando a ela o caminho para atingir o conhecimento verdadeiro. Então ele diz que esse caminho, né, o caminho para atingir o conhecimento verdadeiro e a experiência do meu ser, vida eterna que sou, é este. Nunca abandones o autoconhecimento. Ao desceres para o vale da humildade, reconhecer-me-ás em ti, e de tal conhecimento receberás tudo aquilo de que necessitas. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Já dizia nosso Senhor, né? O que é o reino de Deus? É o reino social de justiça e paz que nós temos que construir aí fora. Não. O reino de Deus já está explicado lá pelo Bento XVI, né? No livro dele, no primeiro livro dele sobre Jesus de Nazaré. O reino de Deus de que Jesus fala é, sobretudo, a soberania divina na minha própria morada interior. Claro que depois deve se expandir também para que Deus reine soberanamente nos outros, mas em primeiro lugar em mim mesmo. Né? E no Sócrates acontece o quê? Uma virada antropológica, não é isso? Sócrates deixa de pensar qual é o princípio ordenador do universo que sustenta todo o cosmos, como faziam os pré-socráticos, né? Tales de Mileto, não, é a água, a umidade que sustenta tudo, né? E que permite que o cosmos esteja estruturado do jeito que está. Heráclito, não é a água, é o fogo, né? Que dá esse dinamismo, esse movimento para o cosmos, né? Então os caras estavam preocupados com a arqué, né? Esse princípio ordenador do cosmos e sustentador da realidade. Com Sócrates, esse olhar filosófico volta-se para o homem. Então ele vai pensar, né, a partir de Sócrates e depois também Platão, Aristóteles, vai se pensar muito mais em termos de o que é o homem, qual é a natureza do homem, como o homem conhece as coisas, como o homem deve agir para alcançar a sua realização, sua felicidade, o seu telos, né, o seu fim, o fim para o qual ele existe.
Então essa virada antropológica, essa virada para o homem, vai ajudar tremendamente, depois, sobretudo, né, os autores da patrística, a fazer essas analogias, principalmente as analogias morais, que vão introduzindo aos poucos no mundo pagão a ética cristã, a ética católica. Né? Bom, então, Sócrates ele se dizia dirigido por um bom daimon, um bom gênio, um bom espírito, se a gente pode dizer assim, que de algum modo ditava a consciência dele o que ele devia evitar para não se meter em alguma enrascada e para seguir o seu caminho rumo à sabedoria da melhor forma possível, né? E é desse daimon, inclusive, que se desenvolve depois o conceito de eudaimonia, né? O eudaimon é o bom espírito e a eudaimonia é a felicidade, o caminho do que é conduzido por um bom espírito. Depois Aristóteles vai desenvolver muito sobre o verdadeiro sentido, né, a verdadeira eudaimonia, como que ela pode ser alcançada. Já Platão também vai falar olha, sem a temperança, por exemplo, sem você ter certo controle sobre as paixões, né? Tem lá a alegoria da biga, né? A alegoria da biga, do homem que segura as rédeas dos dois cavalos. Um é o impulso irascível, o outro é o impulso concupiscível, e você só consegue, de fato, se dirigir de forma correta pelo caminho, tendo as rédeas sob controle dessas paixões, né? E, portanto, sem temperança não é possível ser feliz, né? Platão já iria concluir isso. E Sócrates, de algum modo, já antecipa algo disso também, né? Claro, sobretudo aqui pela pena de Platão. E na sua apologia, ele vai dizer o seguinte, olha, pode bem dar-se que, em verdade, nenhum de nós conheça nada de belo e de bom. Mas este indivíduo, sem saber nada, imagina que sabe, ao passo que eu, sem saber, de fato, coisa alguma, não presumo saber algo. Parece, portanto, que nesse pouquinho eu o ultrapasso em sabedoria, pois, embora nada saiba, não imagino saber alguma coisa. Daí por diante, prossegui no mesmo compasso, percebendo com pesar e medo que incorria no ódio de um sem número de pessoas, mas estava convencido de que era obrigado a pôr o serviço divino acima de tudo o mais. Ele acreditava, de fato, estar prestando ali um serviço divino, ao estar esclarecendo aquelas pessoas, né? Mesmo na sua limitação e na sua ignorância. Atenienses, a verdade precisará ser dita. Aconteceu comigo o seguinte, com raríssimas exceções, os indivíduos tidos na mais alta conta foram os que me pareceram mais deficientes quando examinados de acordo com o preceito da divindade, enquanto outros, considerados em geral como inferiores, se me afiguraram de mais claro entendimento. Então aqui é aquele paradoxo, né, entre a grande ignorância dos doutos que se acham muito sábios e a grande sabedoria dos humildes, dos simplórios, que sabem que são humildes e simplórios. Né? É isso que ele está colocando aqui. Mas eu quis ler esse trecho, sobretudo, para mostrar para vocês o quanto ele estava disposto a morrer, inclusive porque se achava, né, se acreditava imbuído de uma missão divina, por assim dizer. Tá, mas e Homero, né? E o grande Homero, né, o grande poeta da antiguidade que escreveu a Ilíada, a Odisseia. No Homero nós vamos encontrar ali colossais exemplos de bravura, de coragem, de fortaleza, que aliás são virtudes que hoje em dia estão faltando largamente nas sociedades ocidentais, né? Mas também de resistência às paixões. Né?
a importância de se manter firme diante de tentações, às vezes extremamente sedutoras, e de se manter firme nos seus propósitos. Então, se a gente pegar a Odisseia, por exemplo, né, conta a história de Odisseu já tentando voltar, né, saindo da guerra de Troia e tentando voltar de volta para o seu reino, né, ele que era rei de Ítaca. Ele passa ali por uma série de intempéries, né, por uma série de percalços, acaba ferindo um cíclope que, por acaso, era filho de Poseidon, enfurece Poseidon, né, e Poseidon descarrega sobre ele uma série de castigos, e ele acaba muitas vezes naufragando numa ilha, né, ou tem que aportar de modo emergencial em outra, né? E numa dessas ilhas ele vai encontrar uma grande feiticeira chamada Circe, que tinha capacidade de transformar homens ludibriados pelos seus encantos em animais, né? Então, os primeiros marinheiros, né, que desceram naquela ilha e foram ao encontro de Circe, estavam lá se fartando dos manjares, né, as comidas maravilhosas que ela ofereceu, são transformados em animais, mas Odisseu desconfia de toda aquela bondade, né, e de toda aquela situação, acaba sendo ajudado pelo deus mensageiro, Hermes, né, e consegue não só resgatar os seus companheiros, né, os seus marinheiros, né, mas também enfrenta ele próprio, a feiticeira. Depois, naufragando numa ilha, ele encontra lá uma ninfa chamada Calipso, e nessa ilha, Calipso o seduz, e quase que imediatamente ela se torna perdidamente apaixonada por ele. E ele passa ali a ter uma vida dos sonhos com ela, né? Ela oferece para ele um monte de coisas, né? Eterna juventude, a própria imortalidade, uma vida de delícias, né? Mas ele se recorda que ele é o rei de Ítaca e que ele precisa voltar para o seu povo e para sua esposa Penélope, que o está aguardando fielmente por anos, né? E mesmo recebendo notícias falsas de que Odisseu havia morrido, né, e um sem número de propostas de pretendentes, né, querendo desposar a bela Penélope, ela passa suas tardes tecendo, me parece que tapeçarias, né, e dizendo àqueles pretendentes, olha, eu só vou me casar de novo quando eu terminar a tapeçaria. Mas aí ela tece durante o dia, chega à noite ela desfaz tudo para tecer no dia seguinte e assim continuar enrolando os caras e continuar esperando o seu amado Odisseu, né? Então esses exemplos de fidelidade, né, de determinação. E aí Odisseu então acaba deixando de fato a ilha de Calipso, né, e parte rumo à sua meta, que é Ítaca, e a amada que o aguarda lá com o seu filho Telêmaco, né? E é interessante também que em Homero a luxúria, por exemplo, né, um dos vícios capitais aí, embora aparentemente inofensiva, desde que consentida, como está na moda dizer hoje, né? Se é consentido, tudo pode, no consentimento vale tudo, é isso? A luxúria pode provocar grandes tragédias, né? E Homero mostra isso na própria Guerra de Troia, né? Que só foi desencadeada por um caso de adultério entre, aliás, não só de adultério, mas de sequestro, né? Sequestro consentido, mas sequestro, né? De pares que rouba, por assim dizer, a esposa de Menelau e leva ela, né, a bela Helena, para Troia. E isso desencadeia toda uma guerra que a gente já conhece certamente uma boa parte da história, aí, inclusive pelo cinema, né? E depois a própria imagem do cavalo de Troia traz essa figura de um bem aparente que traz no seu bojo um grande mal, né? Ou seja, as aparências são enganosas. Isso vai aparecer em Platão, isso vai aparecer na espiritualidade cristã, isso desde o Antigo Testamento, né?
caráter enganoso das aparências daquilo que é sedutor, que é atraente aos sentidos, mas que muitas vezes pode nos levar à completa perdição. Né? Em Santo Agostinho, ele vai dizer: a fortaleza é o amor que suporta tudo pelo objeto amado. Acho que tem um pouco a ver com Odisseu tentando voltar, né? Com todas as suas desventuras e aventuras, tentando voltar para Ítaca, né? E a Penélope esperando ele lá, né? com tanto anseio. E sobre a fortaleza eu recomendo, sobretudo, um livrinho muito bom de Dom Rafael Cifuentes. Tem justamente o título A Fortaleza, em que ele explora essa virtude de uma forma extraordinária, inclusive cita várias fontes dos grandes teólogos da cristandade. Né? Uma vida de delícias não vale a traição do nosso telos, do nosso fim, da nossa meta, do nosso amor verdadeiro que vai ser capaz de nos realizar. E se a gente for pensar também em exemplos de coragem, valentia, bravura abnegada, eu acho que a figura de Heitor de Troia, né, tem uma cena muito interessante em que a mulher dele, Andrômaca, interpela ele a não ir para a guerra. Ele era o príncipe de Troia, precisava estar lá na frente da batalha, né, defendendo o seu estado, o seu país, o seu povo. Mas Andrômaca implora por ele, com o filho nos braços, né, para que ele não vá, para que ele não seja desalmado a ponto de deixá-la viúva com seu filho, porque o risco era de fato muito grande. Ele acaba enfrentando ninguém menos que o próprio Aquiles, né? E pela espada dele acaba morrendo. Né? Mas Heitor se vira para sua amada e fala da grandíssima vergonha que ele teria diante dos troianos e troianas de longas vestes, se ele, como um covarde, deixasse de lutar aquela batalha, e que ele aprendeu a ter coragem, né? Que ele não nasceu corajoso, mas ele aprendeu a ter coragem e a honrar, e por isso ele ia para a batalha, para honrar o nome do seu pai, o rei de Troia, Príamo, e o seu próprio nome. Então, é claro, a motivação aqui não tem nada de sobrenatural, né? É uma motivação puramente humana, de amor humano, né? De honra, de uma moral de relevo, mas já antecipa algo daquela bravura que seria própria dos santos, que morreriam pela honra do Pai do Céu. Né? E aí, nos mitos tem várias outras figuras interessantes. Né? Se a gente for pensar no binômio virtude da humildade, pecado ou vício da soberba, e a gente lembrar de uma figura como Ícaro, por exemplo, né, que queria alcançar as alturas com sua máquina de asas feitas de cera, mas foi vivamente exortado pelo seu pai Dédalo a não voar perto demais do sol, porque as asas acabariam derretendo, ele acabaria se estatelando no chão. Foi justamente isso que aconteceu, por causa da sua pretensão de voar tão alto. Depois também tem o mito do Faetonte, que é um dos filhos de Apolo, que se descobre filho de Apolo como uma mortal, né? Sobe lá, escala os montes para ir até o templo de Apolo, e lá ele pede ao seu pai que dê a ele a honra, a glória de dirigir a sua carruagem pelos céus, né? Que é nada menos que a carruagem que carrega o sol pelos céus, que ele não queria mais nada além disso. A única coisa que ele realmente queria na vida era ter essa honra de dirigir a carruagem do Pai, atravessar os céus com o sol na sua carruagem, né? E o Pai insta ele o máximo, né? Não faça isso porque vai ser um desastre, você não vai conseguir controlar os cavalos, né? Você vai acabar morrendo, torrado pelo sol, né? E também vai causar uma tragédia, mas ele, teimoso, insiste que quer isso por toda a lei, né? E acaba, de fato, acontecendo aquilo que o pai havia dito, né?
e ele acaba destruído, ele e a carruagem, né, pela fúria dos cavalos e o peso do sol. Se a gente for falar também no pecado da vaidade, né, e lembrar de uma figura como Narciso, o cara que, de tanto se admirar na flor da água, né, admirar o seu reflexo, a sua beleza estonteante, e querer passar horas e horas se admirando, acabou morrendo afogado quando cai na água, né? Isso depois de ter desprezado lá sem número de ninfas, né, que imploravam pelos amores dele, né? Então a gente vê aí também essa vaidade, né, essa egolatria e o quanto ela pode ser causa da nossa ruína também, né? E ainda tem o amor oblativo, né? E o problema da desobediência aos deuses no mito de Orfeu e Eurídice. Casal apaixonado, ele inclusive Orfeu, filho também de Apolo. Mas acontece que Eurídice, para ser fiel ao seu amado, fugindo de um perseguidor, né, que queria tomá-la para si, acaba se embrenhando num mato, picada por uma cobra morre e desce, portanto, ao Hades, né? E num ato de completo desespero, depois de muito sofrer, Orfeu decide ele próprio descer ao Hades, descer ao inferno, para resgatar a sua amada Eurídice. Não deixa de ser interessante notar um filho de um deus que desce aos infernos para resgatar a sua amada, né? E aí, uma vez lá, conversando com o imperador do inferno, Hades, né, e a sua mulher Perséfone, ele diz: olha, tudo bem, você toca maravilhosamente a sua lira, nós ficamos encantados com a sua arte, com seus clamores, seu amor por essa mulher. Pode voltar com ela, pode levar ela de volta para a superfície. Mas não ouse olhar para ela antes de ter chegado ao mundo superior. Não ouse olhar. E aí ele começa a caminhar, né, com ela atrás, sem olhar para trás, até que, a certa altura, ela tropeça, grita por Orfeu e ele vira para trás. E o que acontece com Eurídice? Volta para o calabouço de Hades, né, para desespero novamente de Orfeu. Mas a história tem um final feliz, porque depois, né, Orfeu também morre e os dois se encontram nos Campos Elíseos, né? Então esse amor oblativo e a importância de, em qualquer caso, não desobedecer à lei divina é um pouco expressa nesse mito. Depois a caixa de Pandora. Do que fala a caixa de Pandora? O mito da caixa de Pandora, né, que uma vez aberta desencadeou todos os males que afligem a humanidade, todas as desgraças, doenças, guerras e tudo mais. O mito da caixa de Pandora fala de uma mulher belíssima, perfeita, e que tinha só uma norma a cumprir: não abrir a porcaria da caixa. Mas ela abre a caixa, né? Eva vai e come do fruto, e isso desencadeia todos os males da humanidade. Então esses paralelismos são interessantes porque parece que existe de fato alguma tradição mais antiga, né, e que foi passando de geração em geração e que chegou tanto para os gregos quanto para os hebreus. Depois, pessoal, tem as fábulas do Esopo, né, que foi esse escravo grego que escreveu fábulas também de cunho moral muito interessantes e que nos falam, por exemplo, de vaidade e presunção, né? Vou ler para vocês aqui, é pequenininha, essa fábula, né, esse conto de Hermes, o deus do comércio, deus mensageiro e o escultor. Então Hermes, ele, claro, se considerava um deus de primeira magnitude, né? E ele via que na venda desse escultor, muitos devotos iam lá para comprar estátuas de Zeus, de Atena, de Apolo, pagavam grandes quantias, né? Ele pensava, para mim também, certamente eles vão pagar uma quantia altíssima, né? Se eu me disfarçar de mortal, chegar lá querendo comprar uma estátua de Hermes, né? Certamente ela vai ser muitíssimo valiosa, porque eu sou o deus
né, do comércio, das viagens e tudo mais, né? Então ele toma a aparência de um mortal e vai lá, no ateliê do escultor. Ao ver uma estátua de Zeus, pergunta: quanto custa? 1 dracma, respondeu o homem. E Hermes sorriu. E aquela de Hera? Essa é mais cara. Hermes viu então a sua própria estátua. Achava que, sendo ao mesmo tempo mensageiro e deus do comércio, seu preço seria bem mais alto. E a estátua de Hermes, quanto custa? Quis saber ele. Ah, se comprares as outras 2, pode levar essa de brinde. Lição: quem se acha o tal, termina valendo menos que o esperado. E assim tem várias outras fábulas, né? Outros contos interessantes, né? Tem, por exemplo, o conto de Héracles e Atena. Héracles era um cara colérico, extremamente iracundo, e andando lá por um caminho ele viu uma maçã no chão. Mas ao invés de querer, se não saborear essa maçã, talvez dá-la a algum animal, qualquer coisa assim, né? Ele quis esmagar aquela maçã com o pé, né? Talvez para descontar o ódio por alguma coisa que ele tinha passado, né? Quis esmagar aquela maçã com o pé. E aí ele deu o primeiro golpe, a primeira pesada, e a maçã, ao invés de se espedaçar, ela cresceu, ficou maior. Ele bateu de novo o pé, ela cresceu mais ainda. Ele continuou chutando a maçã e a maçã foi só crescendo, e crescendo, e crescendo. Até que Atena aparece para ele e fala: é assim que acontece quando não lidas da forma correta com a tua ira. Né? Quanto mais você descarrega a ira, os efeitos dela se tornam ainda piores, né? E você, ao invés de se aliviar, seu problema aumenta, cresce de tamanho. Né? E aí a gente conhece, né, a fábula da cigarra e da formiga, que fala sobre a laboriosidade e a preguiça, da novilha e do boi, né, a novilha que debochava do boi porque ele vivia trabalhando lá, né, puxando a roda do moinho, e de repente chega o fazendeiro, né, e abate a novilha, né, e é ela que vai para a panela, e o boi fala: bom, ainda bem que eu trabalho, porque senão eu é que estaria indo para a panela agora, né? Então, diante de tudo isso, eu acho que uma das conclusões que nós podemos tirar é que nos nossos dias o grande problema passa também por um desprezo muito grande por essas formas de instrução sapiencial, de transmissão da sabedoria que os antigos nos legaram, que não são necessariamente instrução religiosa, mas que mesmo assim a cultura dominante, o pensamento hegemônico no nosso tempo insiste em negar e insiste em combater. Né? E aí eu cito aqui agora, para terminar, um trecho do C.S. Lewis, da Abolição do Homem, do Lewis, em que ele trata justamente de como a humanidade se esforça para abolir aquilo que existe de mais humano na cultura dos povos, né? Aquilo que é mais universal, a começar por essas normas da ética que são tão difundidas e que a gente encontra em tantas culturas. Ele inclusive traz aqui no final uma série de aforismos, de citações de várias culturas, né? Não só dos gregos e dos romanos e das fontes cristãs, né? Mas várias outras, egípcias, indianas e tudo mais, e que convergem muitas vezes para uma mesma direção, mas contrariam a mentalidade liberal progressista do nosso tempo, e que por isso são completamente desprezadas, né? Então, o Lewis diz o seguinte: o processo que, se correr solto, acabará na abolição do homem, desenvolve-se em ritmo acelerado entre comunistas e democratas, não menos do que entre os fascistas. Os métodos podem, a princípio, diferir quanto ao uso da força, mas muitos cientistas míopes, aqui ele está falando dos especialistas acadêmicos, né, de óculos de fundo de garrafa,
muitos dramaturgos populares, a gente diria hoje os produtores de cinema, de novelas, de TV, muitos filósofos amadores no nosso meio querem, no longo prazo, dizer o mesmo que era dito pelos governantes nazistas da Alemanha. Ele já está falando aqui no período pós-guerra, né? Que os valores tradicionais devem ser depreciados e a humanidade, moldada em algum formato novo, ao bel prazer de algumas poucas pessoas de sorte, de uma geração privilegiada, que supostamente sabe tudo, que aprendeu a fazê-lo. A crença de que podemos inventar ideologias ao nosso bel prazer e o tratamento consequente da humanidade como meros arranjos sociais começa a afetar até mesmo a nossa linguagem. Então recomendo para vocês também C.S. Lewis, A Abolição do Homem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fico aberto agora então a comentários, perguntas, né? Se é que eu vou saber responder. Obrigado.